The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 196. Interrogatório. Guia para entender o exército e níveis de poder em Alacria. Atacante, um mago que luta na ofensiva. Escudo, um mago que foca somente na proteção do atacante. Sentinela, um mago especializado em detectar e localizar. Quando se fala em sangue, está falando-se da família clã, linhagem do alacriano em questão. A ordem das runas baseadas na força, em ordem crescente, é marca, crista, emblema e regalia. Soltando um suspiro, afundei-me no musgo profundo e me encostei em uma árvore. Eu retirei a pele d'água e tomei um longo gole dela, deixando a água gelada assentar na minha boca antes de bebê-la. Agora havia um brilho fraco conforme o sol começava a nascer. Olhando para o céu coberto de árvores, observei o verde exuberante com manchas de laranja espreitando para fornecer um pouco de calor nessa floresta úmida e fria. Distraindo minha mente de pensar na próxima tarefa que eu teria que realizar, eu pensei em alguns dias atrás. Na conversa que tive com a Grona, as coisas pareciam melhorar. Meu núcleo avançou para o estado branco e a cada momento que meu corpo se acostumava à mudança, eu me sentia mais forte. As cicatrizes no meu pescoço e pulso não desapareceram, mas ficaram visivelmente mais leves. Minhas pernas, que sofreram várias lesões consideráveis, pareciam mais leves do que antes. Eu sabia que meu corpo não havia mudado fisicamente. Isso significava que eu ainda não conseguia usar nenhuma sequência do Mirage Walk, incluindo Burst Step, sem acumular danos à minha parte inferior do corpo, mas o uso de magia orgânica, magia que não tinha um objetivo predisposto por gestos ou encantamentos, tornou-se infinitamente mais natural, e com isso, adquiri um método de ficar ainda mais forte. Sylvie, por outro lado, não teve a vida tão fácil. Enquanto ela parecia mais jovem que minha irmã em sua nova forma, ela tinha a coordenação de uma criança pequena. Sua frustração era visível, pois ela frequentemente tropeçava no próprio pé ou perdia o equilíbrio sem motivo aparente enquanto estava parada. Talvez até mais divertido do que seus tropeços foram suas tentativas de usar os polegares recém-adquiridos. Mais de uma vez, uma empregada teve que limpar pratos quebrados e a decoração da prateleira no quarto. Soltei uma risada, ainda claramente capaz de imaginar o rosto de todos quando viram Sylvie em sua forma humana pela primeira vez. Todo mundo teve uma reação diferente. Os olhos de Cátio se arregalaram quando ela fugiu da minha porta enquanto pedia desculpas repetidamente pela invasão, deixando Esther com um sorriso divertido conforme eu tentava explicar. Minha irmã havia apontado para mim com um dedo trêmulo, perguntando quando Tessia e eu tivemos um filho juntos. Embora eu não a tenha culpado uma vez que Sylvie tem essa qualidade de cor de trigo no cabelo que pode ter sido resultado de um tom de marrom misturado com prata cinza metálico, eu respondi como qualquer irmão mais velho faria. Eu bati na parte de trás da cabeça de Eli e perguntei como Sylvie poderia ter sido minha filha se ela parecia apenas alguns anos mais jovem que ela. Com a menção do nome de Sylvie, minha irmã ficou em êxtase e as duas passaram mais tempo juntas desde então. A reação de Virion havia sido relativamente silenciosa, ele parecia ter percebido que era Sylvie no momento em que entrou na sala. Isso não significava que ele ia deixar passar a oportunidade de um comentário espirituoso. Esfregando o queixo em pensamento enquanto murmurava que agora ele conhecia minha preferência considerada como tal. Surpreendentemente, no entanto, a reação de Emily me perturbou mais. A maneira como ela ficou vermelha e cobriu a boca era bastante razoável, mas ela apenas ficou parada na porta, seus lábios curvos espreitando por trás das mãos. Foi um lembrete para mim, apresentar um menino à pobre artífice solitária. Fechando os olhos, soltei um suspiro profundo. Eu deixei Sylvie para trás visto que ela ainda estava se acostumando às mudanças em seu corpo em sua nova forma agora que o selo que sua mãe colocará nela estava quebrado, e enquanto eu me senti isolado aqui,
apesar da atividade ao meu redor após a recente batalha, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Eu não queria que ela, não queria que ninguém que eu conhecesse, visse o que eu teria que fazer para o garoto que eu mantive vivo. Só espero que as coisas estejam melhores do lado da General Aya, pensei. Nós dois fomos ordenados a confirmar e ajudar na defesa contra os ataques dos Alacrianos, assumindo que as notícias do mensageiro estavam corretas. Com os olhos ainda fechados, captei a sinfonia de sons. Os pássaros cantaram em notas variadas, enquanto os insetos harmonizaram com seus gorjeios e zangões, tudo acompanhado pelo fundo de folhas farfalhantes. Talvez seja realmente mais pacífico aqui do que no castelo. Murmurei otimista, imaginando o caos na sala de reuniões agora conforme os membros do conselho brigavam pela distribuição adequada de soldados e magos, agora que ataques significativos não estavam apenas acontecendo nas portas de Sapin. General Arthur! Uma voz familiar chamou à distância, abrindo meus olhos. Foi o elfo que eu pedi para carregar o Alacriano. Ele correu na minha direção habilmente, nunca perdendo o equilíbrio, apesar da irregularidade do solo. O Alacriano acordou. Levantei-me, batendo na minha roupa para retirar a sujeira. Eu me preparei mentalmente, buscando o vazio que me ajudaria a interrogar o inimigo sem remorso ou simpatia, o tempo todo tentando enterrar a memória do meu passado quando a situação era o contrário. Tire as roupas do prisioneiro e remova todo mundo da sala. O acampamento das tropas élficas estava no meio de uma pequena clareira que não parecia natural a poucas centenas de metros ao norte da batalha. Ou foi o que eu pensei. Meus sentidos, mesmo no núcleo branco, não estavam totalmente acostumados aos efeitos que perturbavam o senso de direção da floresta de Alshire. Pelos buracos no chão cheios de terra fresca e as árvores que pareciam incomumente densas do lado de fora do acampamento, parecia como se os elfos tivessem um mago com forte afinidade com a madeira para manipular as árvores assim. Barracas de tecido grosso enchiam a clareira enquanto soldados élficos se movimentavam em atividade. Alguns se curvaram quando nossos olhos se encontraram, enquanto outros olhavam cautelosamente para o garoto humano que era talvez várias vezes mais poderoso que o todo acampamento combinado. O elfo apontou para a frente. Por aqui, general. O Alacriano está na parte traseira da tenda. Nossa chefe está esperando do lado de fora. Vi a grande cobertura feita de raízes e galhos retorcidos e um pano grosso pendendo sobre ele. Um domo rodopiante de vento cobria a tenda de madeira, e esperando com sua atenção na entrada da tenda, braços abertos e mana continuamente circulando dentro dela, era a mesma mulher de armadura que eu tinha conseguido salvar do próprio prisioneiro. Ao ver nossa chegada, ela visivelmente relaxou e estendeu a mão. Eu esqueci de me apresentar mais cedo. Meu nome é Lena Emaris, chefe da unidade Sudeste em Elenoir. Arthur Levin. Apertei a mão dela antes de me virar para a tenda. Ele é capaz de conversar. Um olhar de nojo apareceu no rosto de Lena. Ele está gritando e gritando desde que acordou, e é por isso que eu tive que colocar uma barreira de vento. Também vai te dar um pouco de privacidade. Obrigado. Eu respirei calmamente, me dissociando dos eventos que estavam prestes a se desenrolar enquanto eu caminhava pela barreira de proteção de som sem interromper o feitiço, um feito muito mais difícil do que parecia. Eu não me consideraria Arthur agora. Eu era um interrogador a partir deste momento. Lá dentro, meus ouvidos já estavam cheios de um garoto furioso gritando ameaças inúteis. Meu braço! Cadê meu braço? Se vocês, animais primitivos, sabem o que é bom para vocês, vocês vão me desamarrar. Eu sou de Sangue Vale, uma família distinta da... Minha mão estalou em seu rosto, empurrando-a de volta com a força do golpe. O garoto olhou para mim, atordoado. Vê você! Você me deu um tapa. Qual o seu nome? Eu vou ter você.
Inclinei-me para a frente depois de dar um tapa nele mais uma vez para fixar os olhos no garoto. Eu não acho que você realmente entende a gravidade da situação em que está, então permita-me esclarecê-lo. Pisei em seu dedo mindinho até ouvir um estalo agudo. O garoto gritou e se debateu, mas a cadeira a qual ele estava amarrado nunca vacilou. Eu olhei impassível, enquanto ele lutava para lidar. Alguns momentos depois, eu podia senti-lo circular mana para o dedo quebrado, tentando curar e aliviar um pouco da dor. Boa! O garoto vai durar um pouco. Apesar de fortalecer seu corpo com mana, eu quebrei outro dos dedos dos pés. Mais uma vez, um grito estridente saiu da garganta do garoto enquanto seus olhos lacrimejavam. Tirei meu pé do dedo dele e esperei um momento. Então, eu pisei e quebrei outro dos dedos dele. Seus gritos e maldições logo se transformaram em soluços e pedidos para parar, mas ele ainda não estava completamente quebrado. Movi meu pé dos dedos dos pés para logo abaixo dos tornozelos, e pisei. Uma série de rachaduras e estalos ressoou junto com o grito estridente do menino. Por favor. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Vou te dar qualquer coisa. Ele murmurou entre soluços enquanto olhava para o pé esquerdo deformado. Seu nome. Exigi, sem emoção. Por que você precisa saber? O garoto soltou outro uivo quando sua fíbula esquerda se partiu em dois. Cefan. Cefan vale. Por favor, não o faça mais. Cefan. Mesmo de relance, sei que sua família, ou sangue, como você chama, é distinta, o que significa que você também é. Ao contrário dos outros soldados que capturamos até agora, você não fez nenhuma tentativa de se matar e deseja muito viver. Estou correto até agora? Sim. Ele deixou escapar. Não dando uma desculpa ao seu interrogador para quebrar outro osso. Escolhi minhas palavras cuidadosamente antes de falar. Eu não vou te matar se você cooperar. Em que condições você voltará para casa, no entanto, dependerá em quão útil você é e quão verdadeiro é enquanto responde às minhas perguntas. Você entende? Ele assentiu ferozmente. Algumas de suas tropas sobreviveram e escaparam com segurança, mas eu recomendo fortemente que você se livre da esperança de que o número de forças que eles possam reunir e trazer de volta sejam fortes o suficiente para ajudá-lo. A mana que eu cresci acostumado a restringir foi solta. As grossas raízes e galhos que compunham a tenda racharam e estalaram sob o peso total de um mago branco soltando-se. O chão se estilhaçou conforme os estilhaços tremiam sob nossos pés. Quanto ao Cefan, ele estava tendo dificuldade para respirar, mesmo quando poucas quantidades de mana circulavam abundantemente por todo o corpo. Seus olhos vermelhos arregalaram enquanto sua boca ficou boquiaberta como um peixe fora d'água, até que retirei minha mana de volta. Eu entendo. Entendo. Ele gaguejou, incapaz de reunir forças para ficar envergonhado pelo fedor sujo e ácido que vinha do meio de suas pernas. Boa. Eu assenti, dando um passo para longe. Pensei em ir direto para as perguntas mais valiosas, mas queria ver se ele realmente estava dizendo a verdade. Liste todos os homens na casa Vale e seu relacionamento com eles. O garoto pareceu temeroso por um segundo, provavelmente pensando que eu usaria essa informação para matar sua casa inteira, mas com uma rápida garantia de que matar sua família não era minha intenção, ele sucumbiu. Cefan apresentou uma lista de nomes que não tinham nenhum significado para mim além de serem primos ou tios distantes até que um nome que eu pudesse verificar surgisse. Isora Vale, minha mãe. Karnal Vale, meu pai. Lúcia Vale, minha irmã. Eu levantei a mão para detê-lo. O que é o processo de despertar? O despertar é a cerimônia que desbloqueia a primeira marca de uma criança para que ela se torne um mago. Respondeu Cefan, com a voz rouca.
Qual é a diferença entre uma crista e uma marca? Eu perguntei, lembrando os termos do meu vislumbre das memórias de Uto através de seu chifre. O garoto recitou sua resposta como se a tivesse memorizado em um livro. Uma crista é mais forte. Simboliza uma maior compreensão da rota especificada de magia que a marca permite ao mago utilizar. Minha curiosidade estava começando a me conquistar, eu queria aprender mais sobre o continente de Cefan, mas eu poderia dizer que ele estava começando a se afastar. Seria muito mais difícil motivá-lo a responder minhas perguntas por mais tempo, e, sem um emissor para mantê-lo vivo, era um risco que eu não poderia correr agora. Mais uma vez, escolhi as palavras com muito cuidado para esta pergunta. Queria que Cefan pensasse que eu tinha uma ideia parcial e só queria que ele confirmasse. Essa foi a melhor maneira de obter respostas verdadeiras dele. Qual estágio está acima das marcas e cristas? Eu disse, segurando sua perna em aviso quando seus olhos começaram a fechar. De depois das cristas são emblemas e depois regalias. Disse ele apressadamente. Quão fortes são os magos com regalias em comparação com os retentores? Eu não sei. O poder mais alto da minha família é meu avô, e ele é apenas um mago de emblema. Juro pelo nome de Vritra. Juro pelo nome de Vritra. Ecoei com desagrado. Eu ouvi um ditado semelhante dentro da caverna em Darth. Parecia que os Vritra foram considerados quase como deuses em Alacria. Você sabe quantos detentores de emblemas e regalias estão em Dicatem atualmente? Ele balançou sua cabeça. Meu comandante é um mago de emblema, mas sei que ele se reporta a um portador de regalia. Não sei os números exatos. Eu soltei um suspiro. Esse garoto era muito baixo na hierarquia para ter alguma utilidade. Pelo que parecia, a casa dos Vale que ele tão orgulhosamente proclamou não era mesmo tão alta em Alacria também. Fazendo algumas perguntas referentes especificamente às ordens que lhe foram dadas, descobri que várias outras tropas estavam indo ao norte para a floresta de Elshire, exatamente como eu temia. A última pergunta que fiz foi mais para minha própria curiosidade, mas acabou sendo o conhecimento mais útil que eu havia adquirido com Cefan. Por favor, me deixe ir agora. Você prometeu. Eu respondi todas as suas perguntas com sinceridade. Os ombros do garoto cederam e o toco que costumava ser seu braço direito estava sangrando através das ataduras. Como eu disse, eu não vou te matar. Com essas últimas palavras, deixei a barraca. Esperando por mim estava Lena, a mulher élfica que liderou as tropas aqui. Observei as vistas do acampamento. Ondas de soldados élficos foram chegando, alguns carregando aliados ensanguentados, enquanto outros moviam o que restava dos cadáveres de seus camaradas. Eu dei um passo à frente, parando ao lado dela. Ela se encolheu quando nossos olhos se encontraram, mas permaneceu em silêncio, esperando minhas ordens. Meu olhar permaneceu frio, não querendo que nenhum pingo de emoção atrapalhasse enquanto eu falava. Terminei. Sinta-se livre para descartar o alacriano como achar melhor.